Graça e paz a todos os irmãos, a todos que estão nos ouvindo, uma boa noite e todos são bem-vindos, portanto, a este momento de celebração, momento de culto ao Senhor, nessa noite de domingo, onde podemos então, aqui juntos, glorificar e bendizer o nome bendito e excelso de Cristo Jesus. Então é com alegria que recepcionamos a todos os nossos irmãos, amigos que estão conectados e que haverão de nos ver através da própria live gravada e passada adiante. Então para a gente é um privilégio ter os irmãos aqui, tanto pelo Instagram, como pelo Facebook e aqueles também que estão assistindo pelo YouTube. Então, para nós é uma satisfação poder então compartilhar desse momento significativo, 31 de maio de 2020, culto e celebração ao Senhor. Hoje nós temos um tema relacionado ao Espírito Santo, a Pentecostes, e aí está direcionado também com a escola bíblica dominical que tivemos pela manhã, um estudo muito amplo sobre a graça, sobre o Espírito de Deus no nosso meio, revelado através de Cristo Jesus. Então temos aí essa introdução muito importante que você já vai ficando aí atento quanto ao que Deus vai falar agora à noite. Queremos aqui, irmãos, agradecer. Nós fizemos essa abertura pela manhã e vamos fazer agora à noite. Queremos agradecer a todos os irmãos, amigos que têm colaborado com os alimentos para que a gente possa fazer as cestas básicas e ajudar aqueles que estão precisando. É com muita alegria, com muita satisfação que temos então a oportunidade de compartilhar desse momento com os irmãos de distribuição dos alimentos. Quero dizer que os irmãos que fizeram, irmãos, amigos, pessoas que fizeram esta doação ao celeiro da igreja, eles foram repassados com muita competência para aqueles que de fato estavam precisando dos alimentos. Mas continuemos para que Deus continue amparando e ajudando através de cada um de nós aqueles que estão precisando. Quero aqui também mandar sempre um abraço fraterno, lembrando dos irmãos, para que a gente continue estreitando os laços, mesmo distante, cada uma das casas. Continuemos então estreitando os laços para que a gente possa estar aí com o nome dos irmãos, a imagem, a presença do nome dos irmãos viva em nossa memória. Possamos trazer à memória o nome dos nossos irmãos, o nome dos nossos amigos, dos nossos congregados, daqueles que de fato estão sempre na convivência da igreja, dos vizinhos da igreja, aqueles que estão ali na vizinhança do templo. Então, com tudo isto, nós estamos abrindo esse parêntese para poder então favorecer e aqui ir citando os irmãos. É muito bom ver os irmãos conectados. Nós temos vários irmãos conectados com a gente, como sempre, a irmã Débora Alves, a irmã Naura, o irmão Edinaldo, a irmã Miriam, temos a irmã Sidineia, temos a irmã Sandra Cátia, Gabi, sua casa, ali com a irmã Helena Queiroz, toda aquela casa, a irmã Maria Lúcia, Naura Araújo, e no tocante à irmã Naura, devemos estar orando em favor da sua casa, pois hoje de manhã o seu esposo foi assaltado. Levaram o carro dele, mas graças a Deus não houve nenhum mal com o esposo da irmã Naura. Então, nós intercedemos aí
pedindo oração aos irmãos, já no grupo e agora através da live, pedindo aos irmãos que continuem orando em favor da casa da irmã Naura, ali o irmão Jamerson, a irmã Micheline, aquela família, para que Zusa, então, possa ver os livramentos do Senhor Jesus Cristo. Deus deu um grande livramento hoje a esta família. Então, nós agradecemos a Deus pelo livramento e pedimos a oração em favor daqueles bandidos, para que Deus possa ajudá-los, para que Deus possa convertê-los, para que Deus possa ao encontro deles. E assim que deve ser a nossa oração. Não é desejar mal, não. Era bom que morresse, era bom que matasse. Não, não é isso, não. A gente tem que orar e pedir a Deus que Deus possa ir ao encontro deles. E ali o Senhor, que os conhece muito bem, fazer a sua vontade. Porque muitas vezes, por trás de uma pessoa dessa, tem uma serva do Senhor, uma mãe crente, que está lá orando pelo filho que se desviou, pelo filho que não quis conselho e está fazendo o que não deve fazer, está fazendo o que é errado. E a mãe está lá chorando, o pai está lá chorando, os irmãos estão lá chorando. Então a gente precisa orar, porque a gente não conhece, não sabe. Mas a gente orando, a gente sabe que Deus vai fazer um milagre. Então é com alegria que glorificamos a Deus, porque nada aconteceu ali com Zusa, o esposo da irmã Naura. Também temos aí a irmã Nazilde, aí esses são os que estão, Marina Queiroz, a irmã Marina, né? Com o irmão Heleno, a sua casa. Esses são os que estão pelo Instagram. Nós também temos outros irmãos, os que estão pelo Facebook. Esses estão pelo Facebook. Tem outros irmãos pelo Instagram da igreja, né? E aí, os que estão pelo Instagram, nós temos aí Lindinalva, Sandra Cátia Barbosa, Luciene, temos quem mais aqui? Podemos... Deixa me ver aqui. Bem, enfim, temos aqui vários irmãos. Sei que tem 40 e poucos irmãos conectados aqui, não é? Conosco. Então, a Patrícia está com a gente. É bom ver Patrícia, né? Patrícia, que foi criada com a gente aqui na PIB Moreno. É bom te ver, Patrícia. Glória a Deus pela tua vida. É bom te ver. A irmã Carla, ali a casa da irmã Cleide. Enfim, a irmã Paz, a Nathalie. Também eu quis aqui anotar, porque a gente durante a semana está ligando para alguns irmãos, para ouvir a voz do irmão, para saber como é que ele está. E aí nós então tivemos e estamos fazendo durante essas 2 semanas esse trabalho. E aí eu quero mandar um abraço fraterno ao irmão Almir, a irmã Carla e a irmã Letícia. Quero mandar um abraço fraterno para vocês. Assim como também o irmão Ricardo e a irmã Cristiane, Ricardinho e Guilherme. Quero também mandar um abraço fraternal a vocês dessa casa. Também agradecer a vocês pela cooperação que vocês têm dado em muitas ocasiões na igreja. Então, é um abraço fraterno da PIB Moreno nos irmãos. Também ao irmão Isael de Lima, a irmã Leide, que graças a Deus estava enferma, mas graças a Deus se recuperou. O irmão Henrique e a irmã Fátima e toda a casa. O irmão Henrique Fragoso e a irmã Suênia. Também temos aí a irmã Laiane, Rafaela, temos Itamar, Antônio Carlos, Débora Arcanjo, Débora Carneiro, Sema Carneiro, Tamires, Jonatas. Bem, temos aí Idete Domingos, temos o irmão Wallace,
É bom te ver, Wallace. Como é bom também te ver. Então, esses irmãos que estão conosco aí, aqueles que nós não citamos o nome, o tempo da gente também é curto. Não dá para a gente citar todos os nomes, mas, enfim, nós vamos citando à medida que a gente vai fazendo as lives, vamos fazendo esse espaço aqui de gratidão a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento e aqueles que haverão de ver. Para os irmãos terem ideia, o pessoal aqui, né, da retaguarda, que tem me ajudado, o irmão Renato e o irmão Adriano, eles sempre estão acompanhando as nossas lives. E tivemos mais de 1000 visualizações em algumas lives. Então, é muito significativo, porque a gente realmente tem alcançado pessoas distantes, pessoas que a gente realmente não tinha condições de ir, não é, até a casa dela e falar do amor de Deus naturalmente como estamos agora. Então, o celular realmente tem estreitado, essa via aí tem estreitado para que a gente chegue rapidamente à casa de muitas pessoas ao mesmo tempo. E pessoas que estão no anonimato, as pessoas que estão caladas, em silêncio, mas estão ouvindo e vendo as nossas lives. Um abraço fraterno, um amor, não é? Do amor em Cristo Jesus. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pelas tuas orações, e Deus muito está trabalhando em nossas vidas. Temos aí a irmã Nicinha, a irmã Dorinha, a irmã Nilde Silvério, e assim vai, vários irmãos aí conectados com a gente. Então vamos lá, irmãos, vamos orar, vamos à presença de Deus. Depois desta oração, nós vamos então ter aí a leitura bíblica da noite. E a leitura bíblica vem realmente falar fortemente aos nossos corações hoje à noite. Então, oremos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por termos a oportunidade de glorificar o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor é bom e as tuas benignidades, a tua bondade, a tua misericórdia dura para todos sempre. Assim, ó Deus, no nome do Senhor, colocamos este momento que desde o início cremos perfeitamente que o Senhor tem trabalhado e tem falado aos corações dos vários irmãos, dos vários ouvintes nesse momento. E eu creio perfeitamente que o Senhor tem sido Deus conosco, Deus Emanuel, Deus que tem auxiliado e amparado a sua igreja. Assim, ó Deus, no nome precioso de Jesus, nós te pedimos a continuidade da inspiração, para que o teu Espírito continue atuando e falando por meio da tua preciosa e santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Então, eu quero te convidar ao texto bíblico do profeta Jeremias. Deus vai falar forte hoje com muitas pessoas. Hoje de manhã, Deus nos moveu para falar da graça. Hoje, que é dia 31 de maio, 50 dias após a Páscoa, e é comemorado hoje a Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os irmãos. Mas eu não quero usar um texto nem de Atos, nem do Novo Testamento, e procurei esse texto para que a gente possa, na noite de hoje, realmente fazer esse elo com o Novo Testamento. Diz assim, Jeremias 18, 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então,
Eu quero que você deixe aí a sua Bíblia aberta, procura deixar ela aberta em Jeremias, porque a gente vai trabalhar esse episódio do capítulo 18, a gente selecionou esses versos, mas, na verdade, todo o episódio, ele fala do verso 1 ao verso 12, onde Deus está aí trabalhando Jeremias e trabalhando Israel de uma forma figurativa, mas de uma forma muito poderosa, eficaz, onde ele nos transmite uma excelente e preciosa mensagem. Mas eu quero aqui intercalar com um hino de louvor, e eu gostaria que você estivesse na sua casa agora, cantando e glorificando a Deus. Abre aí a tua boca e glorifica aquele que é excelso, que de fato é o Senhor dos senhores, é o oleiro, que hoje com certeza vai te mostrar a sua vontade, o seu poder, a sua graça.
um momento de muita inspiração através desse belíssimo hino, e ele nos une pela letra, pelo som, pela coinonia que ele provoca em nosso meio. Então, glorificado seja Deus. Mando aqui também um abraço à irmã Ceissa, Gabriel, é bom ver irmã Ceissa, Gabriel, Eliabe, a irmã Francine. Também mandamos um abraço ao irmão Davidson Cavalcante, filho da irmã Dezinha, que está nos assistindo também. Um abraço, Davidson, meu amigo desde criança. Nós sempre fomos muito juntos, desde escola. Mando um abraço fraterno à tua casa, à tua família também. E aí eu tenho a alegria de ter estes irmãos queridos que estão conosco aí na live nos assistindo. Então, temos aí, além da irmã Mary Ruth, a irmã Idete, temos vários irmãos, nós temos aí um número na live bem significativo, tanto pelo Instagram como Facebook. Então, nós agradecemos a Deus, todos esses irmãos, e perdão se eu não citei aqui algum nome, porque a gente tem que correr agora contra o tempo, até porque a gente tem que pregar a palavra. E aí eu quero que você possa entender bem agora esse texto, que é muito forte, não é? Pessoal da minha retaguarda aqui, da sonoplastia, o pessoal agora da filmagem, está me dizendo que eu tenho 30 minutos. Então, nesses 30 minutos nós vamos trabalhar aqui o texto do profeta Jeremias, que é um texto belíssimo, muito conhecido, e eu tenho feito sempre isto. Tenho sempre ligado o que a gente tem trabalhado pela manhã, trabalhando à noite também, fazendo esse elo e fazendo o elo dos textos para que a gente tenha um entendimento correto das Escrituras e não fazendo somente a pregação de um texto isolado, mas sim a gente seguindo uma sequência e tendo uma exegese aí, uma interpretação correta das Escrituras Sagradas, honesta, para que não haja adultério, deturpação da palavra bendita de Cristo, e nem tampouco a gente despreza nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, uma vez que os dois se completam quanto à anunciação e a própria revelação no Novo Testamento. O Antigo Testamento anuncia, mostra o que vai acontecer, e o Novo Testamento é a própria profecia se cumprindo através de Cristo Jesus. Então nós temos aí esse elo importantíssimo entre o Antigo e o Novo Testamento. E é por isso que eu, na noite de hoje, resolvi trazer esse texto de Jeremias, quando Jeremias está falando aí que Deus falou com ele e mostrou a ele coisas que eu e você precisamos constantemente saber, constantemente conhecer os mistérios e revelação do Senhor. É interessante que Jeremias começa dizendo que Deus foi a ele, chegou até Jeremias, e com o profeta Jeremias agora ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus e Deus o convoca aí à casa de um oleiro. Aí há um homem que está lidando ali com o barro, não é? E aí, nesse período de Jeremias, é um período manual, não é? Onde havia uma rodana, e ele trabalhava ali o barro. Ainda há esse critério ainda em algumas regiões interiores do Brasil, e aonde tem realmente artistas que trabalham com barro. E aí Jeremias fala desse momento, desse episódio, que ele faz uma oficina aí de ensinamento e mostra o que na verdade é o amor de Deus, a grandeza de Deus, o milagre de Deus. É por isso, irmãos, que desde o começo das nossas lives não pegamos carona no coronavírus,
para poder aterrorizar ninguém, nem falar, sabe, bobagem pelas lives. Mas antes, falar o que é necessário e a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é essa, que ele está dizendo a Jeremias. Vai lá, Jeremias. Vai lá e vê o artista trabalhando o barro. Aí Jeremias vai até o oleiro. Chega até o oleiro e ele diz: o que é que estás vendo, Jeremias? Aí ele disse: eu estou vendo um homem trabalhando com o barro. E aí ele trabalha o barro com suas mãos, desfaz, faz, refaz, constrói, modifica, ali refina, trabalha para que o vaso, ou o que ele está fazendo com suas mãos através do barro, seja perfeitamente ali completado ou concluído. E aí Jeremias está olhando e ele dizendo: estás vendo tudo isso, Jeremias? E Jeremias diz: estou vendo, sim, Senhor, eu estou vendo. Ele disse: assim é vocês nas minhas mãos, assim é a casa de Israel nas minhas mãos. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante, mas muito importante para aqueles que são, que fazem acepção, para aqueles que têm critérios de acepção. E aí isto é muito perigoso, porque o texto de Jeremias está dizendo que no verso 8, o Senhor está dizendo assim a Jeremias: Jeremias, se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependo daquilo que haveria de fazer. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que haveria de fazer. Perceba aí que agora o leque se abre e se torna então uma visão universal. Ele está dizendo agora para Jeremias, isso em Jeremias. Eu não estou no Novo Testamento, não. Eu estou no Antigo Testamento, quando Deus está dizendo para Jeremias que qualquer nação que se arrepender dos seus pecados e se voltar para ele então se voltaria e olharia esta nação e perdoaria os seus pecados e estaria com aquele povo e mostraria o seu poder, a sua glória e falaria com autoridade e poder para aquela nação, revelando-se para esta nação no qual se converteu a ele. Veja aí que até os confins da terra, veja aí que é uma visão paternal de amor eterno, universal. Veja aí também que é interessante a gente perceber que não é uma nação só, não é um povinho só, um grupinho só que tem direito ao céu, mas quem tem direito ao céu é todo aquele que crê no Deus eterno, no qual Jeremias está agora conversando, trabalhando, sendo edificado aqui nesse texto e edificando as nossas vidas através desta experiência. E ele diz: assim como eu faço com Israel, eu faço com qualquer nação, com qualquer pessoa, com qualquer família, com qualquer civilização. Ele faz porque ele pode fazer, meu irmão. Ele faz porque ele é o Senhor. E é isso que ele está ensinando a Jeremias. Mas, pastor, o que isso tem a ver com Pentecostes, já que hoje é o dia 31 de maio, onde temos propriamente aí 50 dias exato depois da Páscoa, da comemoração da Páscoa. Temos aí, então, o vaso, temos aí o barro, temos aí o oleiro e temos aí aquele que enche o vaso e faz o vaso cheio, o vaso com utilidade. Temos então aí tudo que nós precisávamos saber para hoje à noite. Temos, então, a ação bendita do Senhor, mostrando através de Jeremias a grandeza e o potencial do que Deus pode fazer com qualquer indivíduo ou, no âmbito geral, qualquer nação.
Ele pode fazer o que Ele quiser com qualquer pessoa, qualquer família, qualquer nação. Então, eu te convido a perceber o texto maravilhoso que Ele nos faz ver hoje, dizendo que Ele trabalha nas nossas vidas, Ele trabalha de uma forma muito especial, assim como o oleiro trabalha o barro, Ele está trabalhando as nossas vidas. Assim como o oleiro, Ele desfaz e quebra, Ele refaz aquilo que ele não achou correto, aquilo que ele viu que não estava bom, aquilo que ele viu que saiu com defeito, ele refaz. Ele está dizendo que ele tem potencial, tem autoridade, ele é o Senhor para refazer tudo em nossas vidas. Aquilo que eu e você, em muitas ocasiões, desmanchou, sabe, quebrou, desfez o que Deus fez com tanto amor, com tanto carinho. Ele é Senhor para refazer tudo novo. Por isso que a própria palavra vai nos confirmar dizendo que Ele faz nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. As misericórdias do Senhor se renovam manhã após manhã. Ele é o Senhor. Lá em Mateus capítulo 3, nós temos então Ele dizendo aos seus discípulos que haveria de estar com os seus discípulos para todo sempre, haveria de estar com a sua igreja para todo sempre, e que a sua igreja seria cheia. Ela estaria cheia e não vazia, um vaso vazio, mas um vaso cheio, e cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da grandeza da revelação do Pai, através da sua palavra, através da inspiração divina, que somente Ele pode proporcionar a todos nós. Glórias a Deus por isso. É maravilhoso a gente ver a grandeza dos textos se harmonizando. Há uma harmonia, irmãos. O que às vezes a gente fica mais indignado é quando uma pessoa pega um texto isolado e quer guiar aquele texto para os seus próprios interesses, sabe? Para defender suas causas, para defender suas teses, sua visão. Mas é importante percebermos que o texto das Sagradas Escrituras, ele importa, ou seja, ele é direcionado para toda a vida humana, independentemente da cor, da raça, da tribo, da nação, aonde ele esteja, é direcionado para todos, de forma igual, igualitária, e Ele oferece o seu perdão, o seu amor, a sua graça, a sua justiça, o seu julgamento. Ele oferece a todas as nações da terra, e é por isso que Jeremias está dizendo aqui, que ele falou propriamente a Jeremias, dizendo: não posso eu, Jeremias, fazer isto com a casa de Israel e com qualquer nação que se curvar ou se arrepender dos seus pecados diante de mim. Não posso eu fazer isto? Eu sou o Senhor que faço estas coisas. Vocês são barro, e barro nas minhas mãos. Então, isso se confirma a potencialidade, a grandeza do Altíssimo, do poder que Ele tem sobre todas as criações, inclusive o ser humano. Ele nos criou, Ele nos fez, e nós estamos nas palmas da mão ou das mãos dEle. Ele tem controle de todas as coisas. E isto, então, vai diretamente no mais profundo do nosso eu. Quando muitas vezes eu quero ser maior, eu quero ser mais importante, eu me acho mais importante do que os demais, ou eu me acho santo, salvo, poderoso, isso e os outros são nada, não significa nada para Deus, que são escórias ou são tudo, sabe, a insignificância. Não olhemos para o nosso próximo dessa maneira,
porque ele nos ensina a olhar para o nosso semelhante com compaixão, ao mesmo tempo que nos mostra que devemos mostrar a ele o amor de Deus, a grandeza de Deus, contida aí no perdão, na salvação, no anúncio salvífico do Senhor, o qual nos mostra e mostra para aqueles em que a gente vai anunciar e proclamar, nos mostra então que é necessário que todos tomem conhecimento da grandeza, do poder, da salvação de Cristo Jesus, o Senhor, do Senhor de Israel, do Senhor da sua igreja, aonde quer que ela esteja, aonde quer que ela se encontre, independentemente da condição social, independentemente da situação que ela se encontre, aonde ela está. Em muitas ocasiões pode estar até caída, pode estar até fraca na fé, mas a Bíblia diz que aquele que levanta é o Senhor, que fortalece e ajuda a sua igreja em todos os momentos da sua vida. Então, é uma palavra que vem nos dar vigor e força, vem nos dar realmente convicção de que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos do oleiro, ele faz como quer, da forma que ele quiser, ele trabalha nas vidas humanas. Deus é poderoso para fazer o que ele quiser e não está na nossa condição humana, nem na nossa visão humana, a possibilidade de dizer o que Deus deve fazer. É Deus que diz o como vai fazer e quando vai fazer, porque a ele pertence todas as coisas, inclusive o barro, que é o corpo humano, que é esta natureza, este ser que está aqui e está aí nos ouvindo agora. Ele nos mostra, através de Jeremias, a grandeza do Altíssimo e o poder do Altíssimo. Temos aí o próprio apóstolo Paulo falando que dá testemunho do Espírito que habita em nós, lá em Efésios. Ele dizendo, agora sois casas do Espírito e o Espírito Santo habita em vós. Fazendo uma correlação com o texto de Jeremias, temos então aí a harmonia do texto, quando temos o vaso, o oleiro trabalhando, o oleiro edificando, o oleiro moldando, o oleiro quebrando o que está torto, quebrando o que não está correto, refazendo, e ao mesmo tempo o oleiro soprando no vaso, enchendo o vaso de vida, enchendo o vaso de esperança, enchendo o vaso de poder do alto, porque somente Ele pode dar este poder, somente Ele pode transmitir, fazer e acontecer todas estas coisas. Percebe aí a grandeza dessa palavra? Quando essa palavra me diz diretamente que eu sou barro, ao barro voltarei, ou seja, o meu corpo vai se desfazer, o meu espírito retornará à casa do Pai. Ele então tem controle sobre tudo isso, ou seja, ele tem o controle sobre o barro. Se o barro estiver morrendo, ele pode curar, ele pode renovar as forças, ele pode revigorar as forças, ele pode fazer o barro viver ou o barro morrer. A palavra já nos diz que ele tem essa autoridade, assim como ele tem a autoridade de santificar aquele que é barro. E aí, quanto a essa natureza, quanto a esse aspecto muito importante aqui, que nós temos e vemos então o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Ele pode santificar as pessoas. E quando nós falamos isso, então, nós podemos dizer e afirmar agora à noite, dizendo que Deus é quem santifica a sua igreja. E santifica a sua igreja
através do arrependimento, através da mudança de atitude, através da mudança de consciência, onde não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a convicção do Evangelho de Cristo, é o pronunciamento máximo da palavra que diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não estou eu mais na minha natureza mortal, terrena e do barro, mas agora vivo na natureza espiritual daquele que ressuscitou dentre os mortos, mostrou a eternidade, o poder e a salvação e a grandeza da revelação através dos textos proféticos já anunciados, como no caso do profeta Jeremias aqui, mostrando o que ele faria à casa de Israel, o que ele faz nos dias de hoje com cada vida humana. Quanto poder, quantas maravilhas ele pode fazer. Então, não duvide do que Deus pode fazer. Não ignore nem duvide do que Deus vai fazer na vida de pessoas que você olha e diz assim: será que existe chance para esta pessoa? Eu quero lhe dizer que existe chance para todas as pessoas do mundo inteiro, porque aquele que amou o mundo inteiro, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça nas trevas, nem na morte do pecado, mas antes tenha vida eterna em Cristo Jesus o Senhor. Vê que anúncio forte e poderoso, um anúncio grandioso, um anúncio transformador, um anúncio que eu e você não temos condição de fazer, mas Ele tem condição de fazer. É por isso que o impossível se torna possível para Deus. Por isso que eu quero dizer hoje à noite que aqueles que estão com doenças incuráveis, Ele pode curar o barro, Ele pode sarar as feridas, Ele pode curar o espírito, Ele pode curar a alma triste e angustiada, Ele pode dar salvação, Ele pode perdoar pecados, Ele pode fazer do homem mais imundo e sujo em seus pecados num homem limpo, santo e que esteja na presença de Deus para adorá-lo e testemunhar a grandeza daquele que transforma o vaso ruim, perverso, num vaso novo e cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Cheio do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero que você hoje à noite veja que Deus diretamente nos disse agora à noite que tudo está nas mãos dele e que ele pode transformar, fazer e acontecer tudo o que ele quiser, e ao mesmo tempo ele enche as nossas vidas com o Espírito da verdade, que nos faz ver a importância e o significado real desta vida. A importância e o significado real desta vida. Qual é a importância e o significado real desta vida? É que eu e você possamos aproveitar cada minuto, cada segundo desta vida, olhando para o Criador, o Senhor, que nos fez e tem o controle e o domínio de todas as coisas. O adoremos e o louvemos e o glorifiquemos e façamos então o bem. É isso que ele está dizendo. Não mudaria eu a intenção com aquela nação que estava pensando mal e depois se arrependeu? Não mudaria eu em favor desta nação, em favor de mim e de você? Então, todo pensamento mal caia por terra, todo pensamento pessimista e ruim caia por terra, todo eu egoísta e perverso e maligno caia por terra, porque o nome poderoso de Jesus Cristo pode fazer nova todas as coisas, inclusive a sua vida em particular, a vida da sua casa, da sua família
com certeza Ele pode fazer. E quem sabe depois dessa pandemia, eu não tenho uma surpresa de ver inúmeras pessoas que estavam caídas, outras que já tinham desanimado, apostatado da fé, outras que não criam mais em nada, voltando para o Evangelho, e outras se convertendo ao Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê, sabendo então que é barro na mão do oleiro. Você é barro na mão do oleiro. Deixa o oleiro trabalhar, deixa o oleiro fazer tudo que ele tem para fazer, porque aquele que começou a boa obra há de terminar, porque é fiel e justo na tua vida. Tenho aqui 5 minutos só, para que a gente possa encerrar ou suspender esse trabalho. Então eu quero orar contigo, e após a oração, então vem aí mais um hino de louvor e gratidão a Deus pela tua vida, pela tua existência, e pensa então direitinho naquilo que Deus te deu hoje à noite, o recado que Ele te deu hoje à noite. Pensa direito, avalia com muito cuidado, porque esta palavra é preciosa, esta palavra é palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esta noite em tua presença, por cada vida que está agora nos ouvindo e nos vendo. Ó Deus, muito obrigado, e que o Senhor continue trabalhando, ajudando, fortalecendo, amparando e fazendo o que tem a ser feito, e que cada um dê espaço para que o Senhor trabalhe, para que o vaso fique bonito e precioso, e cheio do poder de Deus, cheio das atitudes benditas do Espírito Santo, Espírito Consolador da sua igreja. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Fica com Deus, boa noite, e tem um louvor aí onde a gente pode continuar glorificando a Deus. Deixe-me dar